Então é isso. Começar aqui, eu quero trazer um tema que chegou a ter meu conhecimento hoje, dia 27, mas que teve repercussão na mídia ontem, no dia 26/11 de 2025. Um tema bem interessante. Tenho proximidade com esse tema por conta do meu trabalho. Me pegou de surpresa, não esperava isso, mas bom, a gente vai chegar nesse tema. Primeiro eu quero exemplificar para todo mundo, noticiar para todos, dar uma esclarecida sobre o que está acontecendo, qual foi a decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli. Deixa eu só ver. Pelo Dias Toffoli. Bom, teve uma decisão, o Dias Toffoli tomou uma decisão, quarta-feira, dia 26, que determinou a suspensão nacional de ações judiciais que tratam de indenizações por atrasos e cancelamento de voos por motivo de força maior, como mau tempo. Esses pedidos eles foram feitos por gigantescos do mercado, né? Por óbvio, porque são as pessoas, as empresas, né? As grandes empresas que estão sofrendo com esses acúmulos de disputas judiciais, né? Nesse setor. Aconteceu esse pedido, foi o tema 1417, e nesse pedido extraordinário, a Azul e a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, elas pleitearam a suspensão de todos os processos que discutem indenização por danos decorrentes de execução do contrato de transporte aéreo. Ou seja, esse requerimento foi solicitado por essas duas empresas, dizendo que eles apresentaram um quadro de decisões judiciais que eram conflitantes no nosso país, especificamente sobre decisões de cancelamento de voo por inúmeros motivos. Essas entidades elas acabaram alegando um risco de insegurança jurídica e aumento expressivo do que eles chamaram de litiosidade de massa, que seriam, né, processos em massa. Consequentemente, é que isso faz muito sentido do ponto de vista dessas empresas, porque eu já trabalhei nesse ramo, eu conheço um pouco desses processos judiciais em massa, principalmente envolvendo passagens aéreas, cancelamentos de voo e tudo mais, e realmente é muito fácil tu entrar com essas ações. É muito fácil, por vezes tu acaba entrando com ações no JEC, que é o Juizado Especial Cível. O cliente não tem nenhum custo, tu também não tem nenhum custo, só custo de tempo, né? E esses processos, eles se resolvem consideravelmente rápido, muito rápido. Só que aí tu imagina, vamos supor que tenha, sei lá, 200, 300 mil advogados no Brasil. Imagina quantos processos essas empresas... Aqui nesse caso, quem entrou com esse recurso foi a Azul. Imagina quantos processos essas empresas recebem e sofrem por cancelamento de voo, atraso de voo, extravio de bagagem. Imagina, aqui a gente está falando só da Azul, mas tem Latam, Gol, sei lá, até mesmo companhias aéreas internacionais, né? Enfim, é óbvio que eles iriam entrar com esse pedido em algum momento, porque com certeza, no meu ponto de vista, existe até um marketing agressivo por parte dos advogados, de agências de advogados, para captar esses clientes que sofreram todos
esses problemas em voos, né? Voos internacionais e nacionais. Enfim, esse recurso ele foi interposto, chegou até o ministro Dias Toffoli, e eu vou citar aqui agora a fala do Dias Toffoli, citar brevemente aqui o que ele, o que ele falou referente a esses posicionamentos dessas empresas. Vou ler a íntegra da fala dele aqui, na verdade, para ficar claro para todo mundo. Né? Então, disse Dias Toffoli, mediante uma rápida pesquisa jurisprudencial, é possível constatar que não há uniformidade nas decisões judiciais quanto ao regime jurídico incidente nas hipóteses de responsabilidade das companhias aéreas brasileiras por cancelamento, alteração ou atraso de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior. Se seria utilizado o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica. E ele segue dizendo que isso acaba que gera divergência também quanto à aplicação de excludentes de responsabilidade e a necessidade ou não de comprovação do dano extrapatrimonial para que se tenha direito à indenização. Nesse contexto, a litigiosidade de massa e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processo de todos os processos judiciais, o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos do território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso. E ele prossegue. Penso que, dessa maneira, será possível evitar tanta multiplicação de decisões conflitantes, quanto à situação de grave insegurança jurídica daí decorrente, a qual aflige, igualmente, empresas de transporte aéreo de passageiros e consumidores desse serviço, como também e, sobretudo, desestimular por hora a litigiosidade de massa ou predatória. É complicado isso. Né? Qualquer pessoa que tenha um mínimo conhecimento de direito, mínimo conhecimento da área jurídica, consegue perceber que não é só no ramo das companhias aéreas, das passagens aéreas, do direito do passageiro, que existe essa chamada litigiosidade de massa, que seriam esses processos em massa. Né? Não é só nessa área que acontece isso. Pelo contrário, isso acontece muito em bancos, né? No direito bancário acontece muito isso. Muitos advogados são especialistas em processos em massa contra grandes bancos para suspender pedido de cancelamento, de bloqueio de conta, algum ressarcimento de valor, enfim. Só que a bola da vez, né, que vai ser discutido e formado uma tese, será no ramo do direito aéreo. Então o ministro ele também destacou alguns pontos que fundamentaram essa suspensão de todos esses processos, né? Que são o crescimento exponencial das disputas judiciais, que eu acabei de dizer, existência de decisões conflitantes entre a aplicação do CDC ou do CBA, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, impacto econômico decorrente do elevado número de ações, esse ponto aqui é importante. E, por último, preocupação com práticas de litigância predatória. Eu não sei exatamente o que é isso, sendo bem sincero. Mas esse ponto aqui, impacto econômico decorrente do elevado número de ações, é um ponto importante, porque com certeza as companhias aéreas elas sofrem um impacto financeiro gigantesco por conta dessas ações de massa. Né? E esse é um dos motivos pelo fato de que as passagens aéreas no Brasil elas são uma das mais caras do mundo. Eu vou chutar aqui minha cabeça que
com certeza está no top 5, top 3 talvez, de valor agregado, valor elevado, para tu comprar uma passagem aérea. E com certeza as companhias aéreas elas botam juntamente ali com o valor da passagem todos esses custos que elas têm nestes processos, né? Custos de honorários, custo de tempo, custo de pagamento de indenização por danos morais, ressarcimento de valores, tudo mais. E é óbvio que isso, em algum momento, claro, por serem gigantes, né? Essas empresas, essas companhias aéreas são gigantes. Por elas serem gigantes e terem muita influência na economia do Brasil como um todo, com certeza isso ia ser um tema abordado pelos tribunais superiores, sem sombra de dúvidas. São pessoas gigantes, com muita influência e que com certeza não iriam aceitar isso para todo sempre, né? Essas ações em massa e ficar perdendo dinheiro por situações que muitas vezes a companhia aérea de fato não tem culpa, né? Cumpriu ali com todos os seus com todos os seus deveres a partir de um voo cancelado e tudo mais, prestaram toda a assistência para o passageiro, mas infelizmente o juiz que deferiu a sentença do processo acabou sentenciando ali que a companhia deveria pagar, vamos supor, R$ 5.000 de danos morais para o passageiro. Só que imagina isso em alta escala, né? Inúmeros processos, muitas coisas, muitos advogados fazendo isso. Enfim. Agora vou falar uma parte um pouco teórica aqui, mais chata, mas que eu acho interessante. Enfim, o artigo utilizado pelo Toffoli foi o artigo 1035 do Código de Processo Civil. Eu dei uma lida nesse artigo e eu citei aqui os principais pontos e qual é o parágrafo que embasou essa decisão dele, né? O artigo 1035 diz o seguinte: o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nela versada não tiver repercussão geral, nos termos desse artigo. Esse é o caput do artigo. E o parágrafo 5º. Não, primeiro eu vou citar o parágrafo 3º, inciso 1º, que diz: haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, inciso 1º, contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. O que isso quer dizer? Foi dito, eu comentei primeiramente que o recurso ele estava falando sobre decisões divergentes, né? Decisões diferentes e algumas decisões acatando o CDC e outras decisões acatando o Código Brasileiro de Aeronáutica. Consequentemente, são decisões conflitantes, né? E esse inciso diz que haverá repercussão geral quando contrariar a súmula ou jurisprudência dominante do STF. Ou seja, por vezes as decisões do juiz elas não seguem a jurisprudência do STF. Elas divergem. E é isso que as companhias aéreas elas estão reivindicando, né? O direito de ter algo mais concreto. E é por isso que agora o STF, como um todo, todos os ministros, eles vão trabalhar em uma tese que vai centralizar todos os direitos e deveres dos passageiros e das companhias aéreas também, né? Até onde que vai o direito de um, onde começa o direito de outro, onde cabe indenização, onde não cabe, eles vão fixar isso. E agora o parágrafo 5º, que para mim é o principal parágrafo desse artigo que fez com que ocorresse essa suspensão do processo. O parágrafo 5º do artigo 1035 diz o seguinte: reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Né? Então, a partir disso, a partir desse artigo, os processos foram suspensos. E um fato interessante, e que também foi mencionado pelo ministro, é que o Brasil ele possui um índice de judicialização em matéria de transporte aéreo, né? 5.000 vezes superior ao dos Estados Unidos. E segundo o ministro também, esses processos eles são liderados, né, entre aspas, por um pequeno grupo de advogados. Não sei se eu concordo, eu acredito que devem ter grandes players assim, né, no ramo do direito do consumidor que focam apenas em direito do passageiro, direito aéreo, né? Mas eu conheço muitos advogados que fazem, entram com esses processos, são especialistas também, mas não são grandes players. Então, 10% das ações que ele disse seriam ajuizadas por um pequeno grupo de advogados, acho difícil. Não sei. Mas talvez esses caras tenham acesso a muitos dados, né? Então talvez seja verdade. Mas agora uma opinião pessoal aqui. Vamos analisar esse índice aqui, ó. O índice de judicialização 5.000 vezes superior ao dos Estados Unidos. Claro, eu tenho certeza absoluta que nos Estados Unidos, primeiro de tudo, a passagem aérea não é tão cara. E segundo, quando acontece algum problema, eu tenho certeza absoluta que as companhias aéreas elas prestam um apoio muito melhor que as companhias aéreas do Brasil. Tanto de restituição do valor de imediato, ou reacomodação em voo de uma maneira mais célere também. Então é óbvio que a judicialização no Brasil vai ser muito maior, porque aqui as pessoas por vezes ficam sem, vamos dizer assim, sem pai nem mãe, né? Quando o voo é cancelado ou quando o voo sofre um atraso, enfim. Existem alguns direitos, né, do passageiro no Brasil que incluem, vou listar aqui, assistência material, que é a comunicação, alimentação e acomodação, reacomodação ou reembolso em caso de cancelamento, indenização por danos à bagagem ou por overbooking, conforme regulado pela ANAC. A partir de 1 hora de atraso, o passageiro tem direito à comunicação, a partir de 2 horas à alimentação e a partir de 4 horas à acomodação e transporte, exceto se estiver na sua cidade de residência. Eu conheço um caso, e sim, bom, voltando, esses direitos eles são sim cumpridos. A maior parte dos casos eles são sim a companhia aérea, para evitar a judicialização, eles sim têm eles dão uma assistência ao passageiro bem interessante. E os casos que eu já vi que houve o processo judicial foram casos que a companhia aérea teve culpa, sim. Por exemplo, vou comentar um caso de um conhecido que estava voltando de uma viagem da Europa. Ele veio até aqui a cidade e ele teve a sua mala extraviada. E a lei brasileira, ela diz que voos nacionais, a companhia aérea ela tem o dever de te devolver essa mala extraviada em até 7 dias. 7 dias. Já voos internacionais, eles têm até 21 dias. E nesse caso, caso que eu conheço, 21 dias, ele tá voltando de Portugal, e a mala ficou extraviada, no fim das contas, por 8 dias. Só 8 dias. E mesmo assim, mesmo estando dentro desse prazo, o juiz decidiu que sim, a companhia aérea ela deveria pagar um valor de danos morais, um valor de 6 mil reais. Então, só que imagina, isso é um caso. Devem ter acontecido no Brasil, sei lá, 100 mil casos desses. Imagina quanto dinheiro a companhia aérea não perdeu, as companhias aéreas não perderam
em situações assim, né? Então, para concluir, um fato bem relevante, um impacto imediato, no caso, a partir dessas decisões do STF, tudo que vai ser feito ainda. Mas o impacto imediato para a companhia aérea é essa pressão judicial, ela já diminui muito, né, drasticamente. Porque as ações, elas, por hora, elas não vão poder ser protocoladas, isso vai ficar congelado, isso vai acabar diminuindo o escopo de oportunidade dos advogados. Então, infelizmente, se tem algum advogado ouvindo isso, talvez tenha que mudar de ramo por hora, né? Procurar outras coisas, outras ações mais rápidas, porque por hora não vai poder protocolar pedidos nesse sentido, né? Então, para finalizar agora, esse é um caso muito emblemático da STF e ele procura estabilizar um mercado inteiro por certos atitudes em massa, assim, processos em massa que estão sim influenciando a economia do mercado brasileiro como um todo e, de certa forma, também está sobrecarregando o nosso judiciário, né? Então vou deixar na caixa de comentários aberta aí embaixo, para quem quiser comentar. Se porventura isso for decidido rápido, eu venho aqui e comento o que foi decidido. Mas aqui eu vou falar sobre temas gerais. Eu decidi abordar esse tópico agora porque é algo que eu gosto, que eu já tive contato. Então é isso, agradeço quem ouviu até agora. Comente aí embaixo, deixar aberto para discussão aí. Espero que tenha ficado claro o tema. E aguardem próximos episódios. Esse é o primeiro episódio do Áudio Seco 01. Obrigado desde já. Valeu.